Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero, nesse dia, compartilhar uma mensagem com vocês e peço a você que deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com uma quantidade de pessoas que você sentir no seu coração, que estão passando, que vão passar, ou que você acha que precisa ouvir a palavra de Deus, né? Então eu quero compartilhar, eu quero passar, quero estar aqui comentando um pouco dessa palavra gloriosa que está lá em Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que tem por tema a tentação de Jesus. Diz assim o versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui eu quero deixar uma mensagem, que esse versículo é riquíssimo, né? E tem alguns pontos fundamentais para a gente estar aqui falando, né? E muito interessante. Por quê? Primeiro ponto, nós vamos ver que Jesus foi conduzido pelo Espírito, ou o Espírito Santo, né? Nós vamos entender que alguns versículos atrás, né, fala-se sobre o batismo de Jesus. Então, o apóstolo João, ele batiza Jesus nas águas e Jesus recebe o Espírito Santo em forma de pombo. E dali à frente a Bíblia vai dizer que Jesus vai ser levado ou conduzido ao deserto. E isso vai chamar a nossa atenção porque ninguém escolhe ir para o deserto, né? Ninguém escolhe passar por provações. Ninguém vai premeditar, né? Estar dentro de um deserto. A gente somos conduzidos, somos levados, e quando pensamos que não, nós estamos em momentos difíceis. Às vezes, por exemplo disso é essa pandemia. Ninguém esperava, né? Foi algo que pegou todos de surpresa, e se a gente não tiver preparado, firmado na palavra de Deus, nós ficamos, né, à beira-mar, né? Uma frase bastante popular, ou seja, nós ficamos vulneráveis, né, à situação da vida. Porém, Jesus, ele nos deixa alguns ensinamentos através dessa mensagem. Primeiro ensinamento: Jesus, ele usa uma arma fundamental no deserto. Qual é essa arma fundamental no deserto? Ele usa a espada, ou a palavra de Deus. Então ele usa a palavra para combater o tentador. Versículo 2: E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Outro ponto fundamental, eu quero destacar aqui, que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Isso é um ponto que eu quero deixar para vocês, né? Jesus, ele se preparou 40 dias e 40 noites, né, jejuando, ou seja, fortalecendo o seu espírito. Ponto. Depois que o corpo físico de Jesus começa a ter as suas necessidades, nós vamos entender aqui que Satanás, ele esperou 40 dias e 40 noites esperando o corpo físico de Jesus, né, ter a sua necessidade. Que necessidade? Fome, né? Necessidade de comer, necessidade de se alimentar. Então a Bíblia vai dizer que o tentador chega até Jesus e apresenta uma solução, né, material, a sua solução para o seu problema físico. E o tentador vai dizer para Jesus: transforma essa pedra em pães, né? Tu não é o Filho de Deus, você pode transformar isso em pão. Então Jesus vai combater, né? Vai replicar ao tentador, dizendo: nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Senhor. Isso é algo glorioso, porque mesmo na sua necessidade física, Jesus encontra forças, né, para combater o diabo, ou seja, ele se alimenta da palavra de Deus, né? Ele consegue, né, vencer o tentador mesmo em necessidade, ou seja, mesmo parecendo que a sua necessidade poderia falar mais alto naquele momento, mas Jesus, ele teve o controle. Esse controle nós devemos ter, é o controle de combater essa necessidade física, né? Essa necessidade física de tanta coisa que nossa alma, nossa visão, nossos olhos desejam, cobiçam, quer. A nossa carne, na realidade, ela almeja muita coisa nesse mundo, mas nós devemos dosar, ou seja, nós devemos botar na balança, né, o desejo da carne, o desejo do espírito. E o que nós temos que alimentar, o espírito. A carne é alimentada também, mas tem que estar na balança. Não pode pesar mais de um lado nem do outro. Tem que ser moderado. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele combate através da palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, né? Jesus já está falando algo aqui glorioso para a nossa vida. Aqui no versículo de número 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, aqui no versículo de número 6, Satanás ele vai, né, tentar fazer Jesus se lançar de um alto monte, porque está escrito, ele vai dizer, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha só, então ele vai usar a palavra para querer que Jesus, né, ou tentar Jesus, ou conduzir Jesus ao erro, mostrando a palavra. Ou seja, então tem situações que a palavra de Deus, né, para muita gente aí fora, por falso profeta, tem dado legalidade para o erro, tem usado a palavra de Deus para errar. E ainda tem muitos aí dizendo que está escrito. Igual Satanás fez aqui com Jesus, tem muitos dizendo: está escrito, eu posso fazer, eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Apóstolo Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então isso aqui é muito importante, né? Entendermos aqui um pouco. Mais um pouquinho à frente, disse assim Jesus no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todas as riquezas, os reinos, né? Mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. Então, ele vai no versículo 9, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando-me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Então o diabo deixou ir, e eis que chegaram anjos e o serviram. Olha só que lindo isso aqui. Essa parte aqui é muito gloriosa. Por quê, irmãos? Porque vai dizer que após uma tentação, uma provação, vai ter anjos, tem anjos que a nos guardar, tem anjos para nos servir.
vai ter um banquete preparado. Não vai ser um pão, não vai ser uma pedra transformada em pão que vai alimentar, mas vai ser um banquete. Por quê? Por que do banquete? Porque Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe do que você precisa além dos teus olhos. Então, Jesus ali entendia, entendia que a necessidade física momentânea ali não ia passar somente com pão, algum pão ali que ia transformar uma pedra em pão, mas tinha algo preparado bem maior, para ele lá na frente. Então nós vamos entender que toda provação tem a sua vitória, toda provação tem a sua glória. A sua glória, eu digo, é o que? A sua experiência, a sua maturidade, a sua vida com Deus, a sua integridade. Tudo isso passa a se valer quando a gente termina, quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela situação difícil. É um hino que Lázaro vai cantar: vou passando pela prova dando glória a Deus. Por que dando glória a Deus? Porque é confiando, tendo a certeza que Deus irá solucionar todos os nossos problemas. É confiando que Deus irá fazer grandes coisas lá na frente, ainda que nossos olhos no momento não estão enxergando, não estão vendo, mas Deus tem algo reservado, preparado para você, bem maior do que você precisa, bem maior do que você imagina, bem maior do que os seus olhos possam ver. Então fica essa mensagem neste dia, que Deus possa levantar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus possa te dar forças, que Deus possa restaurar suas forças espirituais. Eu vou te dizer uma palavra bastante clara, que confia no Senhor, que o mais Ele fará por você. O segredo está na confiança no Senhor. E confiar quando tudo parece perdido não é para qualquer um, irmãos. Não é para qualquer um. Tem que confiar literalmente, é fechar os olhos e dizer: me guia, Senhor. É fechar os olhos e dizer: Espírito Santo, me conduz. Porque às vezes parece que não tem saída, mas Deus é a nossa saída. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tudo que é seu seja abençoado por Deus. Amém.